Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um relato de como foi a minha experiência como tentante. Hoje eu tenho 2 filhos, então se você é tentante, amiga de tentante ou marido de tentante, continue assistindo. Então, a maternidade para mim é uma realidade desde a minha adolescência. Desde os meus 17 anos, eu já tinha escolhido o nome dos meus filhos. Casei e no primeiro mês eu já queria ter filhos, né? Mas a gente tinha combinado que só íamos começar a tentar a partir do 3º ano. Mas no primeiro mês eu já tive um sonho que me deixou apavorada e com muito medo de não conseguir ser mãe. Então, a partir daí, eu comecei a temer mesmo, né? E ficava, amor, vamos ter filho. Mas aí a gente foi esperando. E quando a gente completou mais ou menos um ano, a gente parou de evitar, né? Mais ou menos no final de 2015, agosto, setembro de 2015. E aí foram passando os meses, né? Mas assim, a gente sempre tem aquela informação de que quando a gente toma anticoncepcional, o organismo passa pelo menos um ano, né, para se purificar e tudo mais, e aí sim que você vai poder engravidar. E aí quando a gente começa, a gente pensa nisso, mas aí passa um mês, passa 2 meses, e aí começa a bater aquela ansiedade, será se eu tenho algum problema? Será se está tudo bem mesmo, né? 3 meses, 4 meses. Quando deu mais ou menos uns 6 meses, a gente começou a ter esse medo, né, de ter algum problema. E aí fui ao ginecologista, fiz alguns exames e aí conversei com ele sobre essa minha ansiedade, esse meu desejo de engravidar e o medo de ter algum problema, né? E aí ele disse, não, ó, você não tem nenhum problema, tá tudo bem, o que você precisa é relaxar, controlar a sua ansiedade, porque isso só atrapalha. E se tem uma coisa que uma tentante odeia escutar é, relaxe. Paciência. Então, assim, na verdade eu queria era descobrir que tinha algum problema para que pelo menos o médico pudesse me dizer que eu ia fazer o tratamento e depois do tratamento eu finalmente ia conseguir engravidar, né? Mas não, ele só dizia que meu problema era ansiedade. E aí o tempo ia passando e aquela ansiedade aumentando mais ainda, o medo aumentando. Eu lembro que muitas vezes eu ia dormir chorando porque não tinha chegado a minha vez, não tinha chegado a minha hora. Eu fazia música, né, sonhando com esse momento. Eu sonhava amamentando e isso me dava esperança, mas ao mesmo tempo o tempo passando dava o medo, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente foi para um ensaio fotográfico, meu marido foi fotografar, e ali tinha uma família muito linda, assim, era um casal que tinha se casado, tinha um filho mais velho, já estava na 2ª gravidez, e eu achando aquilo tudo muito lindo, né? E pensando, nossa, eles fizeram tudo perfeito, tudo certo, e conseguiram a família desejada. O que foi que eu fiz de errado para eu não poder ter os meus filhos, para eu não poder ter a minha família, né? Começou a surgir uma raiva, né? Uma raiva de mim, uma raiva de Deus. E aí eu fui compartilhar com minha pastora na época aquilo que eu estava sentindo, né? Assim, que eu sabia que não era certo, mas que eu não estava sabendo lidar com essa situação. E aí ela me aconselhou, me contou relatos de outras mulheres que também tinham passado por isso. E aí eu fui me tranquilizando, sabe? Assim, procurando ter esperança, né? Trazer à memória aquilo que podia me trazer esperança. E aí eu lembro também que tinha um casal de amigos nossos que também estavam tentando engravidar e ela tinha descoberto que ela tinha um problema, né, que ela ia precisar fazer uma cirurgia para poder solucionar aquilo. E a gente foi e pensou, então, também pode ser que seja o nosso problema. Então, vamos esperar o tempo certo também de poder fazer uma cirurgia e talvez a gente consiga, né? Então, assim, aos poucos a gente foi diminuindo essa ansiedade e sabendo que em algum momento, quando fosse o momento certo, ia chegar, mas ainda ansiosa, ainda com medo de que esse sonho não fosse se realizar, né? Sabe quando você sonha com algo e você só em imaginar aquilo se realizando, você se emociona e você começa a agradecer e você se alegra com a esperança de que aquilo vai se realizar? Então, começou a acontecer isso comigo. E teve um dia que eu estava em casa lavando roupa e aí eu coloquei do lado o meu celular com algumas canções que tinha na playlist do meu celular.
E aí eu tive esse desejo de pedir a Deus, assim, ardentemente, né, com essa esperança. E eu comecei a dizer, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou simplesmente consagrar ele na igreja, porque nós cristãos temos esse hábito de levar o bebê no altar, né, orar por ele, ungir as mãos, ungir os pés, ungir a cabeça, declarando que aquela criança vai andar nos caminhos do Senhor. E aí eu falava para Deus que eu não ia fazer simplesmente isso, eu ia fazer um culto de agradecimento a Deus por Ele ter me dado um filho ou uma filha. E aí as músicas que estavam tocando, aquelas que falavam de gratidão, eu falava, Senhor, e essa daí vai estar tocando no culto. Senhor, e essa aqui também vai estar. E aí eu comecei a declarar o que eu ia fazer quando isso acontecesse, não mais o medo de que não acontecesse, sabe? E aí, a partir daí, eu não lembro mais quanto tempo demorou, porque eu descansei de uma tal forma que eu parei de sofrer com a espera. Eu simplesmente descansei em Deus, de verdade. E com pouco tempo, eu descobri a gravidez, assim, de uma forma completamente inesperada. De todas as vezes que eu fiz o teste durante esse ano de tentativa, foi um ano que eu passei tentando, eu fazia acreditando piamente que eu estava grávida, eu sentia tudo de que uma gravidez tinha, sabe? Mas eu não estava, e dessa vez eu acreditava piamente que não estava, mas eu fiz por precaução porque eu ia tomar um remédio. E quando eu fiz o teste e deu positivo, eu comecei a me tremer, eu não sabia como reagir, eu tinha preparado uma surpresa para o Anderson, para quando esse dia chegasse, eu não consegui nem fazer a surpresa para ele, de tão eufórica que eu fiquei. Eu simplesmente disse, amor, eu tô grávida. E aí esse sonho se realizou, foi uma gravidez maravilhosa. A Yasmin é um presente de Deus. E com pouco mais de um ano que a Yasmin nasceu, eu descobri a gravidez do Levi também de uma forma completamente inesperada. Então, por que eu estou relatando isso para você? Porque alguns relatos também me trouxeram esperança. A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é isso que eu quero dizer para você. Confia no Senhor, tenha esperança, porque o tempo dele é o melhor, a forma dele é a melhor. E é Ele quem sabe os planos que Ele tem para nós. E são planos de fazer bem e não planos de fazer mal. Então, confia em Deus, espera no Senhor, que a sua hora também vai chegar. Um beijo.